Nunca deboche da situação, das circunstâncias que essa pessoa esteja vivendo. Você não sabe o seu dia de amanhã. Você não sabe o que está por vir, sabe? Nosso Pai, Ele sonda, Ele conhece o meu e o teu coração. Então, se porventura você faz ou diz algo, até pensou, cuidado. Muitas vezes eu já tive um problema que eu tinha essa mania. Graças a Deus eu parei com isso. Mas às vezes algo que não me agradava, eu ficava falando, né? Então eu sempre fui muito assim de falar mesmo. E hoje em dia Deus me dá muito alerta, me policio muito no que eu falo e também para quem eu falo. Porque nós estamos vivendo um momento que nós não devemos confiar em todo mundo. Se até os de casa, que a gente acha que muitas vezes quer o nosso bem, o nosso crescimento, são eles que, pela inveja, pela legalidade que o diabo ele encontra, eles tentam atrapalhar o processo, né, de crescimento na nossa vida e muitas vezes abrem, né, caminho e pelas legalidades e permissões que eles fazem, muitas coisas não acontecem, muitas vezes a gente não sabe por quê. Porque ele deixou o espírito da inveja dominar eles. E aí a gente não sabe quem foi, quem estava ali por trás, porque estava ali do nosso lado, né? E isso aconteceu muito na minha vida, né? De eu falar, me abrir, por confiar, por querer desabafar com a pessoa, porque eu achava que a pessoa não era aquilo, né? Então, assim, não sei se você vai entender, cuidado com o que você fala, de quem você fala. Se essa pessoa, ela não é isso, ela tem uma vida com Deus, você não sabe o problema que você arrumou para você. Exatamente. Porque nosso Deus, ele vê o que nós não vemos. Não é porque a pessoa está em luta, não é porque a pessoa, você não vê crescimento, coisas mudando na vida dela. Às vezes está anos assim, não é porque ela está em pecado, não. É porque essa pessoa, ela tem um processo, a vida dela, com Deus, igual você tem. Então, todos nós pagamos um alto preço. Pensa nisso. Pelas nossas decisões erradas lá atrás. Então, quando há um arrependimento, um perdão, né, liberado de Deus, porque Deus nos perdoa, Deus, ele faz novas coisas na nossa vida. E ele faz uma renovação, ele faz uma restituição na nossa vida. Então ele começa a tirar tudo aquilo que não agrada e começa a colocar aquilo que o agrada na vida da gente. Então, muitas vezes aquela pessoa, ela está passando pelo processo. Isso não quer dizer que Deus vai aliviar o caminho dela. Não, ela vai passar por caminhos turbulentos, pisar em espinhos, né? E você não sabe o processo dela, o que aconteceu com ela. Mas ela sabe da vida dela. Ela sabe que quem, né, garante a vitória é fiel. Então ela aceitou o plano de Deus, ela aceita o processo que ela tem que passar. Então você cuidado com o que você fala, o que você anda falando, e às vezes você anda também manipulando pessoas contra aquela pessoa, né? Porque Deus, ele vê a humildade de coração. Se você não tem essa humildade de entender os teus erros e verdadeiramente pedir perdão e querer uma mudança de vida na sua vida, então não fale, não tenta atrapalhar. Porque o trapaceiro, ele acaba caindo pela própria trapaça, ele cai no mesmo buraco. A palavra de Deus fala que ali, né? A mão foi tentar armar uma armadilha para Mordecai, e ele cai e morre ali naquela mesma cova. Ele é enforcado pela armadilha que ele fez.
Então, depois não adianta você reclamar, porque coisas que você vai viver lá na frente foi por causa das suas palavras, das suas atitudes erradas para com alguém. Seja você quem for, cuidado com do que você fala. Se for um servo de Deus, se for um teu vizinho, se for alguém do teu meio de trabalho, da tua família, não faça isso, entendeu? Nós não devemos ficar atacando pedra em ninguém, porque a gente não sabe o nosso dia da manhã. Às vezes aquela pessoa ali vai ser ela que Deus vai usar para te ajudar. E aí é por isso que Deus faz esse reboliço, porque Deus faz o quê? Deus faz a própria boca que falou mentiras voltar e falar a verdade. Porque uma coisa é certa, a verdade saiu da boca. Mas aí muitos não acreditam por causa de deturpação de palavras de mentirosos. Mas a verdade volta. E a mentira, ela cai por terra e ela é desmascarada. E você acaba sendo desmascarado. E outra coisa, ainda sofrendo as consequências, paralisando até mesmo coisas de acontecer na sua vida porque você levantou falso contra alguém, entendeu? Então, querido, querida, eu vou te falar uma coisa muito sincera, muito profunda. Isso é um aprendizado, isso é uma reflexão para a nossa vida, né? Hoje Deus falava no meu coração. Às vezes você está com bênçãos próximas para você tomar posse. Peça perdão a Deus pelas palavras faladas, proferidas contra alguém. Peça para Deus ter um encontro, para Deus abençoar aquela pessoa, Deus mudar aquela vida. Faça como Jó fez, orou pelos seus amigos, porque no momento que ele mais precisou, eles o abandonaram. Ele perdeu tudo e ainda estava enfrentando aquela terrível doença. E quem era para estar do lado dele não estava. Perdeu sua esposa, seus filhos, seus bens materiais, né? Sua saúde. E Deus, quando ele ora pelos amigos dele, Deus restitui tudo. Porque ele não criou mágoa, ressentimento mesmo naquele momento de dor e de sofrimento. Porque hoje nós estamos vivendo num tempo, é como eu falei num vídeo anterior aí, onde a gente vale o que a gente tem, o que a gente pode proporcionar para alguém, não o que a gente é, né? Seria tão bom se as pessoas pensassem assim, quer estar do teu lado e quando você pode proporcionar para ela depois, some. Exatamente. Então, é triste, mas é uma realidade, tá bom? Então, reflita nisso, cuidado, né? A gente planta e a gente colhe aquilo que nós plantamos. Então, se você planta mentira, falsidade, né? Trapaça, ódio, ressentimento, mágoa, você vai viver isso na sua vida, né? Então, deseje para o outro aquilo que você quer para você. Entende? Se você não pode ajudar, então não atrapalhe. Tá bom? Mas ajude pelo menos em oração. Eu sempre falo assim, se eu não posso ajudar com fins, né? Às vezes, mas eu posso ajudar em oração. Porque às vezes você acha que aquela pessoa, né? Tem muitos que hoje vivem naquela visão, que você vê fotos belas, tá? Você acha que aquela pessoa vê mil maravilhas. Ela pode até ter uma vida boa, agradável e tal. Mas aquilo ali é tudo uma imagem, entende? E às vezes aquela pessoa que você tá julgando, falando, você não sabe. Caramba, a dor que aquela pessoa passa. Às vezes é o que eu reflito. Uma pessoa manda uma mensagem, tá tudo bem, mas aquele tudo bem dela, você acha que tá tudo bem, você não tá lá. Ela fala que tá tudo bem. Mas às vezes a pessoa ela tá com dívidas, com aluguel para pagar vencido, tá desempregada. A pessoa ela tá com um filho doente, né, com problemas de um casamento, mas ela vai falar que tá tudo bem. E é assim que a fé é isso, a fé é o bem mais poderoso na vida de alguém. Porque a fé, ela é a certeza das coisas não vistas. E você sabe que mesmo não estando tudo bem, tudo ok, e se você tem fé no Todo-Poderoso,
Ele pode agir e fazer grandes maravilhas na tua vida. Mas não fique falando o que você não sabe, né? Pelo menos ela pode até ter errado tanto, igual você está falando, ou ela não vive aquilo que você diz que poderia ser diferente. Eu já escutei muito isso. A pessoa fala tanto de Deus, mas a vida dela não continua estagnada. Mas é o processo dela lá com Deus, ela sabe. Mas um dia vai acontecer. Um dia Deus vai dar a grande virada na vida dela. Mas eu poderia fazer diferente. Ter humildade e ver o que eu tenho que mudar na minha vida antes de ficar tacando pedra nos outros. Enquanto ali estavam querendo matar, né, aquela mulher ali que adulterou contra o seu marido, o nosso Senhor Jesus, ele disse: quem de vocês que não tem pecado? Atira a primeira pedra. Quem é você? Quem sou eu para falar do outro? Vamos pensar, né? Às vezes até de brincadeira a gente fala, né? E aquelas palavras ali, elas têm poder. Aí você não entende. Então é bom às vezes refletir: nossa, será que eu falei demais? Peço perdão para Deus também, para que se polucie, né? Porque a palavra, ela tanto ela faz bem como ela faz mal. É isso aí. Que Deus abençoe você. Deixa o teu like, deixa tua curtida aí, um comentário, compartilhe, né? Porque aí quanto mais o canal for crescendo, né, mais pessoas vão conhecer, vão ser edificadas com essas mensagens de reflexão. Eu não sou perfeita, mas eu tento fazer o meu melhor aqui, né? E me permito Deus me usar da forma que Ele quer e falar da forma como Ele quer, para o coração que esteja disposto a ouvir o falar dele através da minha vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.